Presta atenção aqui, isso aqui é importantíssimo, cara. Incompatibilidade evolutiva. O nosso sistema morfológico e fisiológico foi selecionado pela evolução em um ambiente. Um ambiente, olha que interessante, cara. Agora tu vai começar a entender o porquê que existem tantas doenças atualmente. Por que nossa clínica tá cheia. Um ambiente lá atrás, que os nossos ancestrais foram selecionados, a espécie humana há pelo menos 200 mil anos. Cara, 200 mil anos. A gente nem consegue imaginar o que é 200 mil anos. A gente vive 80. É muito tempo. Sem luz, com relativamente pouca comida e muita necessidade de fazer exercício. Para caçar e coletar. Então 40, 50 quilômetros caminhando por dia. Hoje, a gente vive num ambiente com muita luz natural, onde a gente não precisa fazer tanto exercício e a gente tem comida com alta densidade calórica e não precisa fazer esforço para ter elas, porque está na geladeira ou pede no iFood. Qual que é a resultante dessa incompatibilidade evolutiva? Um mar de sobrepeso e obesidade, um mar de insônia e um mar de depressão. E ansiedade. E ansiedade. Você entendeu? O nosso sistema, cara, não foi construído para viver nos tempos atuais. Se você não prestar atenção nisso, você tende a automatizar para outro lado e começar a ter comportamentos que vão diametralmente ao oposto para o que você foi selecionado a fazer. Pensa assim, cara. Em 2017, os caras ganharam um prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia porque eles caracterizaram os genes do núcleo supraquiasmático que o Fábio falou, que a gente chama, eles botaram um nome super criativo. Genes relógio. Genes relógio, que é o relógio do nosso corpo. Tá. Um nome mega criativo. Você tem que pensar que o gene ele é uma informação para você produzir uma proteína. Esse gene ele funciona mais ou menos assim. Ele tem uma frequência de produção de uma proteína. Essa proteína vai se acumulando, se acumulando, se acumulando. E aí, quando ela se acumula num determinado volume, meio que ela te bota para dormir. Tá. Certo? E isso acontece num ciclo de 24 horas. Tá. Então você começa a produzir proteína, ela se acumula na célula e quando ela enche a célula, ela inibe a produção dela mesma. E isso acontece em 24 horas. Por isso a gente tem o chamado ciclo circadiano. Ciclo circa de ciclo de ano, de um dia. Ciclo circadiano. Sabe o que começa a dar o start na produção dessa proteína? Luz natural. Isso. Sol, luz natural. Aqueles receptores que eu te falei. Do olho. Do olho. Então, se você acorda... Eu sei que é muita informação, cara, mas é importante. Não, eu tô curtindo. Vai lá, porra. Se você acorda 8 da manhã e você deixa o seu quarto tudo fechado, sem entrar luz natural, e você só abre a cortina 11, meio-dia, pro seu cérebro você acordou 11, meio-dia. Porque não entrou luz para ativar aquela maquinaria. Então, quem quer resolver problema de insônia ou tem problema de dormir, na hora que acordar, abre toda a casa, cara. Deixa entrar o máximo de luz possível. Caralho, eu tô luz todo natural fudido, pra caralho, cara. Porque velho. assim, eu gosto de ambiente escuro, pô. Não, puta que pariu, velho. Abre a casa, velho. Porra, Se Igor. explica aí teus episódios de depressão, toque, ansiedade. Você pode botar na Luz conta natural, disso. cara. É mesmo. Cara, tem estudos mostrando, velho, que se você bota a sua mesa na frente da janela, o seu humor começa a melhorar durante o tempo porque você tá pegando mais luz. A gente não foi feito pra ficar numa caverna o dia inteiro, cara. Por isso que esses programadores são tudo fodidos da cabeça, tá ligado? Vira à noite, no escuro. Por isso que o cara que trabalha com internet também é tudo fudido da cabeça, Cara, será? você tem que ter pelo menos uma luz natural entrando de manhã. Toma café na varanda, passeia de manhã. Você tem que pegar luz nos seus receptores do olho, porque eles vão até o seu núcleo supraquiasmático e vão começar a rodar a maquinaria. De noite você vai sentir sono cedo. Agora, se você acorda 9 horas e se expõe à luz só às 2, quando você vai no mercadinho comprar o almoço, cara, pro seu cérebro você acordou às 2. Aí de noite você vai estar cansado e sem sono. Isso é comum pra mim, inclusive. Sim. E você resolve abrindo a janela, velho. Agora- Eu sei que é estranho, mas é exatamente isso. E são coisas simples, né? São coisas relativamente simples. E daí você pensa numa coisa, né, Igor? Porque ele falou assim, dessa incompatibilidade evolutiva, né, cara? E daí, por exemplo, você pensa a epidemia de ansiedade que a gente tem agora, né? Essa epidemia de ansiedade, maior parte dela por causa dessas questões de hábitos, certo? Ou seja, você acaba aumentando a atividade das áreas relacionadas à ansiedade, porque teu córtex pré-frontal não está funcionando direito, e aí você acaba interpretando
as situações do dia a dia de uma forma mais catastrófica do que elas são. E aí você não consegue baixar esse nível de ansiedade porque você não tem atividade física. Porque você... E pensa no seguinte, o medo foi feito para você lutar ou fugir. Certo? Então o que acontece? Você está com medo de um bicho, você sai correndo, foge dele, quando você se livra dele, você tem, depois de fazer atividade física, você tem aquele... Volta para o teu nível basal. Certo? Você tem aquele alívio que o pessoal fala. Certo? No nosso caso, você fica produzindo ansiedade o dia inteiro, só que você não faz atividade física. Você não descarrega. Daí você não volta para o nível basal. Você está sempre ansioso, sempre ansioso, sempre ansioso. Daí você não dorme direito, está sempre ansioso. Aí às vezes você tem comportamentos compensatórios com substâncias ou vícios comportamentais. Joguinho. E, cara, e sabe o que é o pior de tudo, velho? Nessa parada? O nosso cérebro, ele é plástico. Ele fica melhor com o tempo naquilo que você está fazendo. E isso serve para os dois lados. Se você começar a andar de skate, estudar uma nova língua, aprender física, qualquer coisa que você começar a estudar novo, o seu cérebro ele começa a se mudar via neuroplasticidade, fixar aqueles padrões de aprendizado e você começa a ficar melhor, por isso que você aprende algo. Só que, cara, isso funciona para o outro lado também. Em outras palavras, uma pessoa que começa a ficar ansiosa e cada vez é mais ansiosa, o cérebro vai ficando bom em ser ansioso. É por isso que quando você trata um paciente com uma depressão ou com ansiedade, logo no início que abriu o quadro, a remissão dos sintomas tende a ser mais fácil. Agora você pega uma pessoa mais velha, 20 anos deprimida. Cara, o cérebro é muito bom em ser deprimido. Cara, é excelente em ser ansioso. Aí fica mais difícil o manejo. Aí, muitas vezes, é necessário o medicamento. Porque o medicamento é como se você borrifasse neurotransmissor. Um neurotransmissor que deixa ele mais mole. E aí você pode reformular ele de novo por meio da psicoterapia. Caralho, entendi. É da hora pra caralho, velho. Nossa, é muito louco. Lembra aqueles neurônios que internalizaram os receptores? Né? Então o que você faz? Ele internalizar o receptor, chega um nível biológico que você não produz mais neurotransmissor. Então o que você faz? Você bota artificialmente o neurotransmissor para estimular aquela região. Entendi. Caralho, que complexo, cara. Só que